Bom, curiosidade. Então vamos voltar aqui à aulinha sobre contribuição. O ano era 1998, né? Então a pergunta que se faria antigamente em prova seria a seguinte, já foi feita pela ESAF. A emenda 20 de 98 concedeu imunidade expressa para aposentado pensionista regime geral. Ela contemplou expressamente o servidor público? Ela contemplou expressamente o servidor público? Com a mesma imunidade? Não, é só você ler o inciso 2. O que fala? Não incidindo para aposentadoria ou pensão paga pelo regime geral. Então, ela não contemplou expressamente o servidor público. Estou na metade da página 31. Ela não contemplou expressamente o servidor público. Está tranquilo até aí? Mas vem comigo aqui, ó. Na verdade, eu vou para o finalmente da história porque o que era esse meio campo vai gerar confusão para você. Não vou contar muita historinha não, tá? Podia fazer uma evolução histórica perfeita aqui, mas vai atrapalhar você. Como é que está a situação hoje em dia? A situação hoje em dia mudou. Por quê? O servidor público não era imune. Não era imune. Ele não foi contemplado pela emenda 20 de 98. Tá? Vou ter que falar um pouquinho mais. Aconteceu que em 99 o servidor foi ao Supremo. O servidor foi ao Supremo por quê? Ele foi alegar para o Supremo o seguinte, ó, Supremo, aqui, ó, lá de cá, vou colocar aqui, ó, servidor público. Vou colocar aposentado, pensionista. Ele alegou perante o Supremo o parágrafo 12 do artigo 40. Vamos ler. Está em negrito nesse quadrado grande aí, ó. 40, parágrafo 12, dispõe que aplica-se ao servidor público, naquilo que for cabível, o disposto para o regime geral. Aplica-se ao servidor público subsidiariamente as regras do regime geral. Ora, não existia na época, estou em 1999, início do ano, não existia na época nenhum dispositivo dizendo que aposentado, pensionista, servidor público teria incidência de contribuição social. Não existia. Se não existia, o que o servidor quer? Mesmo tratamento que foi dado para o regime geral. Ele quer também o que? A imunidade. E o servidor, com base no artigo 40, parágrafo 12, foi vitorioso. Na mais sábia decisão do Supremo de todos os tempos, o Supremo decidiu. Vocês merecem imunidade ampla. E o Supremo falou assim, ó, servidor público será o quê? Imune à contribuição social, com uma pequena diferença, Lugon. Servidor, eu estou colocando o valor atual para brincar com o valor atual, mas os valores antigos são diferentes. Mas servidor, Lugon, não é aposentado apenas até 3.038. Tem servidor aposentado, vamos brincar aqui, com 20 mil? Já pensou você com 20 mil de aposentadoria na época? Era imune à contribuição social. Então, pergunta que foi feita naquela época. O aposentado pensionista servidor público foi contemplado expressamente pela emenda 20 de 98, com a imunidade de contribuição social, expressamente? Não. Ele recebeu imunidade, gabarito, por interpretação do Supremo Tribunal Federal. Interpretação extensiva do artigo 40, parágrafo 12. Combinado com 195, inciso 2. Interpretação extensiva do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Então os servidores estavam em festa, felizes. E de repente, o novo governo se aproxima e, para realizar um instrumento de justiça social, tá gostando da aula? Justiça social. Temos que equilibrar a previdência. A justiça social se realiza. O que você acha? Ela deve ser realizada
sob o prisma individual em detrimento do prisma geral ou sob o prisma geral em detrimento do prisma individual? A turma respondeu prisma geral, vocês estão vendo. Então, foi publicado, quer falar alguma coisa? Foi publicado no ano de 2003, vou até tirar daqui para começar a mudar logo. Foi publicada a emenda constitucional número 41 de 2003, incluindo na Constituição o artigo 40, parágrafo 18, você tem 2 minutos para ler. Pode ler, mas não infarta. Está no mesmo quadradão aí, no finalzinho da folha, tá? Então, olha só. Fica só esse lado de cá. Essa bagunça aí que eu estou fazendo. Tá bom. Mais embaixo um pouquinho? Mais embaixo. Aí, tá bom. Olha só. A história ficou assim, ó. A partir de agora, artigo 40, parágrafo 18. A brincadeira agora ficou assim, ó. Servidor público continua sendo imune à contribuição social. Mas só vai ser imune até o mesmo teto máximo, até o mesmo limite de benefício que recebe de aposentadoria ou pensão regime geral. Quer dizer, servidor que ganhar até R$ 3.038,99 é imune até esse valor. Se ele ganha mais do que isso, ganha 20 mil, não era assim que o Lugon brincava? Se ele ganhar 20 mil, pelo valor que ultrapassa a esse teto máximo, pela diferença, terá incidência de contribuição social. Então a incidência de contribuição social é pelo valor que excede. Até esse teto, não vai incidir contribuição social. A brincadeira é a seguinte: o aposentado pensionista do regime geral não é imune até o teto máximo que ele recebe? O servidor também será imune à contribuição social até esse mesmo teto. Isso é justiça social, isso é princípio de isonomia. Mas se ele receber mais do que isso, ele não está preso a esse teto, isso aqui é regime geral, né? Se ele recebe mais do que isso, vai haver incidência sobre a parcela que exceda e não sobre o total. Sobre a parcela que ultrapassa esse teto. Esta é a regra atual que cairá no seu próximo concurso. 40, parágrafo 18. Falta um detalhezinho para depois vou falar. Não entendi o que você falou, desculpa. Aham. Que não são? Ué, mas se ele não é servidor, ele não está indo do regime geral? Então ele é aposentado nunca acima disso. Regime geral, gente, só consegue de aposentadoria ou pensão ter um teto máximo. Regime geral, quadrinho da direita. Não é? Ó. Lá de cá, ó, regime geral. Tem um teto máximo de aposentadoria ou de pensão, ou seja, de benefício, não é isso? Hoje, esse teto máximo, hoje, ele muda toda hora, né? 3.038,99. Até esse teto máximo ele recebe. Acima de cima ele não consegue receber nada. E até esse teto aqui, ele recebe, mesmo que receba todo, ele será o quê? Imune. Estou falando do regime geral. Agora, se eu falar servidor público, ele pode receber mais do que isso? Pode. Ele pode receber muito mais. Ó. Mas só que até esse teto, ele também é o quê? Imune. E o valor que ultrapassa, tem contribuição? Tem. O valor que ultrapassa terá contribuição. Perguntas cairão na prova. O aposentado pensionista servidor público é imune à contribuição social? Ponto. Falso. Só é imune até o mesmo teto ou limite de benefício que recebe o regime geral.
Só até esse limite. Pergunta cairá na prova. O aposentado pensionista servidor público terá incidência de contribuição social sobre a aposentadoria ou pensão? Falso. Só para a parcela que exceda o teto máximo do benefício do regime geral. Só para a parcela que exceda o teto máximo do benefício concedido ao regime geral. Essa questão cairá no seu concurso. Inevitável. Questão virgem. Cairá no seu concurso. Agora, não sei porquê, né? Tem um parágrafo que, por mais que eu corrija a folhinha, eu sempre esqueço de colocar. Que é o parágrafo 21. Fazer uma terapia para lembrar dele. Parágrafo 21, não coloquei na folhinha. Vamos ler. É o artigo 40, parágrafo 21 aqui. Eu vou acrescentar aqui, ó. Esse aqui foi o 40, parágrafo 18, né? Agora eu vou falar do parágrafo 21. Artigo 40, parágrafo 21. Pode ler você sozinho. Não trouxe a Constituição, né? Quem está em casa tem acesso. Vou falar logo, vai cair na prova. Vou esperar. Eu vou ler para você, eu só queria que você lesse antes de mim. Ok. Lugon, olha só. Eu gostaria de poder, nesse artigo, sublinhar uma palavra-chave. Sublinha a palavra beneficiário. Beneficiário. O que tem em torno dessa palavra? Estou falando do aposentado, pensionista, regime próprio, servidor público. Aí está dizendo que quando o beneficiário desta aposentadoria ou pensão do regime próprio for portador de doença incapacitante nos termos da lei. Aí você vai pegar a lei da Previdência e vai ler todas as doenças incapacitantes, vai cair isso na sua prova de tributário, né? Lógico. Né? Doença incapacitante nos termos da lei da Previdência. Se o beneficiário desta aposentadoria ou pensão for portador de doença incapacitante, olha para cá, o teto da imunidade dele multiplica por 2. Ele será imune pelo dobro desse teto. Multiplica por 2. A imunidade será pelo dobro desse teto. Se ele for portador de doença incapacitante, o teto da imunidade de contribuição social multiplica por 2. Essa é a leitura, do artigo 40, parágrafo 21, Constituição. Então, se Tício é portador de doença incapacitante, famoso Tício, ele é funcionário público, 75 anos, aposentado, ele será imune à contribuição social sobre 3.038,99 multiplicado por 2. Só vai ter incidência sobre a parcela que ultrapasse esses 6.000 e pouquinho, né? Quer dizer, na verdade, a imunidade dele multiplica por 2. Cairá no meu concurso. Quero ver se você entendeu. Exemplo de provinha, de simuladinho. Tício, portador de doença incapacitante, casado com a linda loira de olhos azuis, lembra? Saúde elogiada em toda a redondeza. Tício vem a falecer. E ela se torna a pensionista mais feliz da redondeza. Mas olha só a frase que está na prova, você não está dando valor. A frase é, ela tinha saúde elogiada em toda a redondeza. Isso é para traduzir que ela não era portadora de doença incapacitante. Você está pensando besteira. A pergunta da prova é, ela é pensionista imune pelo teto ou pelo dobro do teto? Pelo teto, porque agora ela é a beneficiária. E ela é portadora de doença incapacitante? Não, eu mandei você sublinhar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Beneficiário. Sua imunidade é pelo dobro do teto quando o beneficiário desta aposentadoria ou pensão for portador de doença incapacitante. O beneficiário agora é ela, não é Tício.
Muito fácil, né, pessoal? Vamos seguir. Nada mais a comentar. Alguém ficou com dúvida aqui? Vai cair na prova. Ficaram com dúvida? Essa questão está garantida? Legal, fala. Pergunta fácil, tá? Referibilidade é como se fosse uma finalidade. Tá? Qual é a finalidade da contribuição social? Custeio da Seguridade. É a finalidade. Referibilidade é finalidade, a pergunta da colega, tá? Teor mais... Legal. Então vamos falar da contribuição que atinge o empregador no inciso 3 agora. Estou no final da página 31. Final da página 31. Inciso 3, trata-se dos concursos e prognósticos. Concurso e prognóstico. São as loterias, nada a comentar. A sua folhinha que está cheia de alíquota antigamente, mas não cai alíquota na minha prova. Só cai estrutura, né? Eu não vou dizer para você, a alíquota é de 5%. Para que perder tempo com isso? Não vai cair na minha prova, tá bom? Nem você precisa anotar isso. Então, sobre a receita dos jogos, das loterias, né? E há uma tendência aí que os bingos retornam, está vendo no Congresso, né? Esse movimento de bastidores, está vendo? Né? Essa receita monstruosa, hoje em dia das loterias, ela sofre tributação, contribuição social sobre o seu faturamento, destinada a custeio da Seguridade Social. Tá? E o inciso 4, importantíssimo, vira a folhinha, página 32. Estamos com rapidez hoje, gostando de ver. Dá uma olhadinha no inciso 4. Diz ele assim, ó, incide contribuição sobre o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Sobre o importador. Sobre o importador quer dizer, o fato gerador é a importação. Logo, na importação, o que eu entendi é que incide imposto de importação. Então, você vai aprender no futuro que na importação também tem IPI. Vai aprender no futuro que na importação também tem ICMS, deixa para depois. Tem IPI, tem ICMS. E está aprendendo agora, desde já, que também tem PIS/COFINS. Quais são as duas contribuições sociais que incidem sobre o importador? Não é o inciso 4 que eu estou lendo? O inciso 4 é o importador. Quais são as duas contribuições sociais? O PIS e a COFINS. Então eu vou pegar a fatura da minha importação e vou aplicar um percentual, por exemplo, 7,6%, vou calcular a COFINS. Vou calcular o PIS, 1,65%, vou calcular o PIS. Então, sobre a fatura da importação, eu vou calcular sobre a fatura, não é sobre o faturamento da empresa agora não. Não confunda PIS/COFINS no faturamento da empresa, é lá em cima do empregador, é outra coisa. Sobre o faturamento da empresa ou receita da empresa é PIS/COFINS sobre o empregador. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é PIS/COFINS sobre o importador. É sobre a importação em si. Na importação, desse caso. Sim. Tá? Com certeza. Tá? Agora, vamos confirmar essa informação. Tem uma caixinha fechada para você, que é o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Eu preciso ler esse artigo, é perigoso, vai. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, ó, incluiu, hein? E de intervenção também, aproveita a oportunidade. De que trata esse artigo? Inciso 1, não incidirão na receita decorrente de exportação. Inciso 2, incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Olha para o inciso 2. Isso é para confirmar que na importação pode incidir contribuição social. É um outro artigo da Constituição falando a mesma coisa. Só que, como esse parágrafo 2º também fala de contribuição interventiva, que é a CID, eu já antecipo um conhecimento. Na importação também pode incidir contribuição interventiva. Deixa de stand-by. A gente fala disso depois. Pergunta de prova. Quais são as contribuições sociais que atingem o importador? Quais são? PIS e COFINS. Essa foi a questão
do ano de 2005, prova da exata. Receita Federal, fiscal da Receita. A questão foi assim, verdadeiro ou falso? Incide COFINS na importação? Incide PIS na importação? Verdadeiro.